1 Samuel, capítulo 11. Eu queria que você abrisse comigo, independente. Muito obrigado, meu lindão. Deus te abençoe. Independente da versão, o sentido é o mesmo. Você que está em casa nos acompanhando pela página Pensamentos de um Pastor e pelo YouTube Encontro das Águas e também pela transmissão que está sendo feita pelo Instagram da igreja. Você pode estar compartilhando para alcançar o maior número de pessoas, porque o nosso objetivo é que vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E não esqueça que próxima quarta-feira estaremos aqui, no próximo domingo também a todo vapor. E eu acredito que é no próximo sábado. Isaías está aí, ele pode confirmar comigo. Isaías, se você está aí, meu lindão, corre aqui bem rapidinho, tá? Tá aqui, meu lindo, vem cá. O que é que vai ter com a juventude? Porque eu lembro que você falou de algo sobre sábado, para que o pessoal possa saber aqui. Então, vem aqui bem rapidinho. Tá todo bonitão de preto. Eu ainda vou pregar com um sapato branco desse, tá certo? Deus te abençoe, meu príncipe. Fala aí o que vai acontecer no próximo sábado. Pode pegar outro microfone lá, isso. Aleluia, glória a Deus. Graças a por Deus, amém? Aleluia, gente. Deixando aqui algo, vai ter a nossa reunião com a juventude, não é isso, meu pastor? Eu vou estar me reunindo aqui com a juventude. Agora entenda, como foi falado hoje, haverá 2 eventos da nossa igreja. No sábado, a igreja vai lá para o Salgado, né, pastor? Para a Praça João Cabeludo. Vai ter esse momento de adoração, de evangelismo. Deus vai fazer grandes coisas naquele lugar. Mas eu preciso, sem querer desfalcar nada, em nome de Jesus, eu preciso da juventude, principalmente aqueles que desejam trabalhar conosco nesse ano, que venham aqui para o prédio da igreja, que vai estar se reunindo e vai estar falando dos projetos anuais com a juventude. Então, assim, tudo que a gente elaborou, vai vir um rapaz de fora, ele vai vir ministrar aqui com a gente também. Vai vir o nosso querido Wesley, que ministrou aqui na quarta-feira. Ele vai fazer um momento de adoração muito rápido aqui com a gente. Mas a gente precisa falar, sabe, dos projetos que a juventude tem para esse ano. E Deus tem gerado coisas grandiosas no nosso coração e a gente não quer sonhar sozinho. A gente quer sonhar com você, que entende que faz parte da juventude, feito o pastor falou. Você que tem menos de 150 anos e se identifica com a juventude, a gente quer contar com você. Amém? Então assim, Isaías, eu quero ir para a ação proclamar. Corre lá, dê essa força aos pastores, vai ser uma coisa incrível, não tenho dúvida. Ontem eu cheguei depois do amém, mas eu cheguei, não foi, pastor? Cheguei depois do amém, mas eu cheguei, e os testemunhos que eu vi, realmente Deus tem feito grandes coisas. Mas você que pode estar aqui com a gente no dia 29 também, aqui no prédio da igreja, a gente vai se reunir para falar dos projetos que a juventude tem para esse ano de 2022. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas, pastor. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Então aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus, amém? É só o começo de um novo tempo. E é impossível também uma igreja, na sua multiforme graça, que tem muitos ministérios, não coincidir um dia, né? Quando foi ontem, nós estávamos na ação proclamar, mas estava o pastor Rômulo com a intercessão no Chique, com uma ministração poderosa, o Mateus também. Então o importante é que a obra de Deus ela seja feita, e nós não temos a visão de que isso divide, pelo contrário, isso soma, isso agrega, porque uns estão aqui, outros estão ali, todos nós estamos cooperando para que o reino de Deus ele cresça, amém? Por isso, então vamos lá, 1 Samuel capítulo 11, você vai poder acompanhar pelo telão, e o tema dessa ministração é vencendo a intimidação. Eu não sei hoje o que tem intimidado o teu coração, o que tem bloqueado você de ir além. Mas eu tenho certeza que da mesma maneira que o Senhor impactou o meu coração, que o Senhor falou comigo através dessa palavra, Ele vai estar ministrando também ao seu coração. Não porque eu tenho nada de mim mesmo, mas porque o Senhor, Ele é o poder através da sua palavra. Então, 1 Samuel capítulo 11... leremos até o versículo 4 apenas. A palavra do Senhor nos diz: então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco, e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes respondeu: farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros ou mensagens por todos os limites de Israel,
E não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Em chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em alta voz. Só até aqui, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Deixa eu orar por você nessa hora. Meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa tarde e noite com um propósito. Muito obrigado, Senhor, porque tudo é por meio da tua graça, nada é sobre nós, tudo é sobre ti. Nós queremos te louvar, Senhor, por cada vida que está hoje aqui, não apenas viva, Senhor, mas também com a vida no coração que é a tua presença. Estamos prontos para recebermos a tua palavra, para que o Senhor venha nos corrigir, para que o Senhor venha nos edificar, para que o Senhor venha nos encorajar, para que o Senhor venha nos repreender, para que o Senhor venha nos fazer entender quais são os teus planos, projetos, pensamentos para a nossa vida, Pai, porque se nós entendermos aquilo que o Senhor tem para nós, nós seguiremos debaixo da obediência à tua vontade. Meu Deus, que haja liberdade para que exista salvação, libertação, cura, restituição e restauração. Seja glorificado, meu Deus, através das nossas vidas, que eu possa diminuir, que o Senhor cresça, porque nada é sobre mim, nada é sobre nós que estamos aqui no altar, tudo tem a ver contigo, Pai. Então seja glorificado em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, diga aleluia e aplauda lindamente o seu nome, porque Ele é digno. Oh glória, diga assim para o seu irmão: você precisa vencer a intimidação. Meus lindos, é interessante que todos nós corremos riscos na vida, mas existem aqueles momentos que você tem medo de algo porque você não sabe exatamente o que pode acontecer. Vou falar de uma coisa muito simples aqui. Eu sempre ouvindo os meninos falar o quanto era bom andar de jet ski, e eu pensando, meu Deus, naquela velocidade, como é que é? Quando foi agora em Tamandaré, o Jonathan estava com jet ski lá do cunhado, eu falei, agora eu vou sentir essa sensação de liberdade. E ali a gente foi, e eu falei, Jonathan, bota com aventura. E as ondas, e eu saltava e pegava na lateral, e o cunhado dele, Juscelino, não tinha me explicado que eu pegasse atrás. Eu peguei na lateral, que os braços foram malhados no mar, né, de tanta força que eu coloquei. Mas eu queria experimentar uma coisa, levar uma queda. Ele foi e me deu uma queda. Ele disse que foi uma queda leve, né? Graças a Deus não senti nada, mas eu senti aquela sensação de liberdade. A mesma coisa, pastor Gledson já me chamou para dar uma andada de cavalo. Ele disse que vendeu a égua mansa, de tanto que me convidou, né? Venderam, né, pastor? E eu não cheguei aí. Mas é interessante, por que eu estou dando esse exemplo simples? Porque da simplicidade da vida até as coisas mais sérias, sempre tem algo que você tem medo. Tem gente que tem medo de empreender novamente porque em um investimento anterior que fez, se frustrou porque investiu e infelizmente o retorno que teve foi muito pouco, ou até teve que tirar daquilo que tinha ou quase não tinha para cobrir alguns buracos e honrar o seu nome. Tem pessoas que têm medo de um novo relacionamento porque já teve alguns namoros, já teve alguns relacionamentos e se frustrou muito com a pessoa que se relacionou. Ao invés de viver uma construção na sua vida, viver uma destruição, porque quando você não está com a pessoa ideal, e quando eu falo pessoa ideal, não é a pessoa correta, porque nós não vamos encontrar pessoas perfeitas, mas pessoas que sejam empáticas com você, que possam corresponder ao seu jeito, que respeitem também a sua individualidade, não o seu individualismo. Eu sempre falo sobre isso nos casamentos, e todos nós temos insegurança e medo de algo que talvez um dia nós já tivemos trauma, ou algo que nós nunca experimentamos. Como uma vez o meu irmão, eu não lembro o que foi que eu ofereci para ele, ele falou, eu não quero porque eu não gosto. Eu falei, mas você já comeu? Ele disse, eu nunca comi. Eu falei, então como é que você não gosta se você nunca experimentou? Então de repente nós temos duas naturezas de medo. A natureza de medo que nos traumatizou e a natureza de medo de experimentarmos o novo, aquilo que nós nunca vivemos. E pela precaução, porque já sofremos na vida, já passamos por muitas coisas, nós decidimos não fazer nada.
E muitas vezes não sabemos do potencial que existe em nós. Tem gente que diz, meu Deus, eu vou subir no altar, eu vou trazer uma palavra, eu vou pregar, para aquela pessoa é fácil. Eu não sei se você sabia, mas eu prego há mais de 20 anos e o frio na barriga é o mesmo. Não é uma insegurança em relação àquilo que Deus ele vai falar, não é um medo, mas é a dependência de Deus, é a expectativa. De repente eu passo um tempo em oração, é tanto que quando chega no fim do culto, que eu vou para a porta, eu já estou mais relaxado, para abraçar as pessoas, para brincar com as pessoas. Se você conversar comigo antes do culto, eu vou estar mais calado, eu vou estar mais introspectivo. Não é porque essa é a minha natureza de pessoa, mas é porque eu estou conectado e na responsabilidade daquilo que Deus vai falar através da minha vida, porque eu sei que eu não estou falando de mim mesmo, eu estou falando sobre a palavra. Mas é uma expectativa boa, é um frio na barriga que nos faz depender do Senhor, que nós nunca deixaremos de sentir. E todas as vezes que eu sinto isso, eu coloco diante do Senhor a minha vida e digo, Deus, eu sei que é o Senhor que vai falar, eu sei que é o Senhor que vai fazer, eu sei que é o Senhor que vai ministrar, e não tenho mais criado expectativas até onde Deus ele vai, porque Deus sempre nos surpreende. E muitas vezes eu já caí na armadilha do inimigo de dizer essa palavra, que essa mensagem vai ser tremenda, e de repente naquele dia não fluiu. E de repente, uma mensagem que eu não esperava tanta coisa, o Senhor foi além daquilo que eu havia pedido ou pensado. Então não existe nada melhor do que você depender do Senhor. Fala para o seu irmão, não existe nada melhor do que você depender do Senhor. Quando nós chegamos aqui, em 1 Samuel capítulo 11, embora Deus já houvesse falado com Saul através de Samuel sobre o seu reinado, ele ainda não tinha a posição de rei sobre a nação. A unção desceu sobre ele, mas a mesma realidade de Davi. Davi foi ungido em 1 Samuel capítulo 16, após a rejeição de Saul, mas ele ainda não assumiu o governo. Apenas foi a unção que trouxe sobre ele autoridade e propriedade no mundo espiritual de que ele seria o futuro rei de Israel. E do mesmo jeito aconteceu com Saul, quando ele perde ali, quando as jumentas do seu pai são perdidas, e ali Deus tinha um propósito de que ele se encontrasse com Samuel e fosse ungido como futuro rei de Israel. Mas até aqui, os juízes ainda estavam julgando, as pessoas ainda estavam determinando. E se existe um povo que se levantava como inimigos dos filhos de Israel, eram os amonitas. Se levantavam com muita força, eram gigantes naquela época, era um povo forte em armamento, eram pessoas bem treinadas na guerra, na batalha. E Jabes-Gileade era conhecida como um termo, como uma cidade, um município de Israel, que era pacífico, onde as pessoas iam até aquele lugar, porque existiam muitos médicos, existiam muitas plantas medicinais, onde as pessoas iam até Jabes-Gileade, para que elas pudessem se recuperar das guerras, e ali elas eram tratadas. Não havia uma escola de medicina, mas haviam plantas onde eles faziam como que remédios para que as pessoas pudessem ser curadas. Então Jabes-Gileade era um lugar de cura. Por isso que a Bíblia diz através do profeta: há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, há poder para curar a filha de Sião, porque era uma região que tinha muitas plantas medicinais. E exatamente nesse lugar, onde era um lugar de cura e de restauração para os povos, onde eles não faziam guerras, diz a palavra que Naás, capitão do exército dos amonitas, ele chega para o povo depois de muito tempo de opressão, depois de muito tempo ameaçando as pessoas, sitiando as pessoas a ponto de que eles não tinham a liberdade de entrar e de sair da cidade. Eles não estavam mais, preste atenção, isso aqui é muito forte, eles não estavam conseguindo, os israelitas, mais trazer os seus feridos para Jabes-Gileade, porque os amonitas cercaram a cidade. Uma vez que as pessoas enfermas e feridas não tinham o tratamento exato, então elas morriam. Por quê? Porque a enfermidade, o ferimento ia se alastrando e consequentemente as pessoas iam morrendo. Então o povo estava debaixo de opressão. Então os anciãos, que eram aqueles que tinham essa experiência, para que você entenda,
de curar as pessoas, eles chegaram até Naás, chegaram até o líder dos amonitas e fizeram uma proposta, até arriscando a própria vida, para que eles tivessem a liberdade de serem canais nas mãos do Senhor e instrumentos para que outros fossem curados quando estivessem feridos das guerras. Então eles disseram: nós faremos um acordo com você, o acordo que você quiser, para que você nos deixe livres, para que as pessoas possam vir. Você vai encontrar isso no livro histórico dos Hebreus, na teologia sistemática. Então de repente você vê que naquele momento parte dos anciãos, porque não aguentavam mais aquele cenário de intimidação, na verdade eles não estavam sendo mortos, eles não estavam sendo perseguidos, eles só estavam sitiados, cercados. Não tem aquele momento na sua vida, Dani, que você não consegue nem ir para frente nem ir para trás, você quer ajudar pessoas e você não consegue ajudar aquelas pessoas, você quer fazer algo por alguém e você não pode fazer nada por aquela pessoa, mesmo tendo coração para fazer, mesmo tendo a motivação para fazer, porque você sente que é um empecilho. Era isso que estava existindo. Então os anciãos, eles queriam resolver aquele problema. E qual foi a resolução? Eles disseram: vamos fazer um acordo com Naás, para ver se através desse acordo ele nos deixa cuidar dos feridos, para que eles possam vir até Jabes de Gileade. E diz a palavra que, tentando fazer um acordo, a mensagem que eles receberam foi negativa. Eu farei o acordo com a seguinte condição: que os olhos direitos de vocês sejam vazados, ou seja, sejam furados, que vocês fiquem cegos dos olhos direitos. E os olhos direitos não eram apenas o olhar da mira, o olho da mira, era o olho principal que eles usavam para serem instrumentos de cura sobre as pessoas. Entenda comigo que, naturalmente, uma pessoa com uma certa idade, a sua visão ela já vai deteriorando. Consequentemente, se ela perde um dos olhos, então ela vai ter dificuldade de executar com mais excelência aquilo que ela fazia. Você concorda comigo? Amém ou não amém? Você acha que já haviam óculos naquele tempo? Não existia. Então as pessoas elas tinham que contar com a visão que elas possuíam. Então naturalmente isso trouxe angústia sobre os anciãos. E eles disseram: nós não vamos decidir nada agora. Nós vamos orar, nós vamos buscar ajuda. Se nós não conseguirmos, então nós traremos para você uma definição. E diz a palavra que as notícias chegaram até Gibeá, onde estava Saul, onde estava o futuro rei de Israel, de que as pessoas estavam chorando, de que elas estavam pranteando, porque não existiam nenhuma das alternativas que pudessem salvar o povo. A única condição era perder a visão do olho direito. Agora fala assim pro seu irmão, diga: aperta o cinto aí, que a mensagem começa agora. Diga: Deus vai começar a falar contigo. Diga para o seu irmão: vença a intimidação. Para que você nasceu? Por que você existe? Qual o propósito de estar hoje, nessa tarde e noite, na igreja Encontro das Águas? Qual é o seu maior desejo? É apenas ser curado, ser abençoado, ou ser um instrumento medicinal de cura sobre os povos? Ou é deixar que Deus te use através de uma atitude da mais simples à mais extraordinária, para que através de você pessoas sejam reativadas ministerialmente, pessoas sejam ajudadas no seu campo de trabalho, pessoas sejam ajudadas ali emocionalmente. Eu sei que o seu desejo como ser humano é ver o seu irmão bem, é ver a sua casa bem. Mas quando você se encontra em uma situação de impotência, o que fazer? Pergunta assim pro seu irmão: o que fazer? Agora fala assim pro seu irmão, diga: com Satanás, primeiro princípio, diga: não tem acordo. Com Naás da vida não tem acordo. Meu irmão, muitas vezes, Daniel, essa é a nossa condição.
Você não está morrendo, você não está sendo ferido e ferida agora, mas você não consegue nem ir para frente, nem ir para trás. Você não consegue romper, você não consegue avançar, porque você se sente cercado e cercada. Mas o poder do nome de Jesus, eu declaro nessa tarde e noite, que aquele que vai te cercar é o guarda de Israel. Diz a palavra que o Senhor, Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Se você crê que é assim, diga aleluia. Nós estamos à sombra do Onipotente, e é neste lugar que nós repousaremos. Se você crê, joga a mão pro alto e aplauda lindamente o nome do Senhor. Homens com uma idade avançada, homens que não estavam mais aguentando o que estavam passando, eles chegam para Naás para fazer um acordo. E muitas vezes nós não temos a noção nem a dimensão da força que existe em nós. O que foi que Naás fez? Gerou mais angústia ainda. Quando você tenta resolver uma situação com a pessoa errada, ao invés de você melhorar o seu estado interior, você piora. Por quê? Porque a intenção de Naás como inimigo era trazer vergonha. Mas a palavra diz que debaixo da nossa vergonha, o Senhor, Ele trará dupla honra. Está escrito lá em Joel: o meu povo não será mais humilhado, e no lugar da vergonha, eu trarei dupla honra. O meu povo não será mais humilhado. O que veio como gafanhoto, o que veio como peste, será exterminado, e todos saberão que eu sou o Deus de Israel na terra. Está escrito em Joel. Se você entende que você faz parte dessa palavra e que você é povo de Deus, diga amém. Dá uma saculejada no seu irmão e diga: meu irmão, creia que Deus já está fazendo. Mas até que Deus faça, as lágrimas vêm, o choro vem, a inquietação ela chega. Mas uma coisa boa eles fizeram, e eu quero trazer esse próximo princípio. Eles disseram: nos dê um tempo para pensarmos. Não se precipite pela sua ansiedade, ou pelo desejo, pelo imediatismo de resolver um problema, de ter que dar uma resposta na hora. Deus tem o plano B. Deus tem uma segunda porta a ser aberta. Deus tem uma nova dimensão. Deus tem uma nova estratégia. Fala para o seu irmão, batendo na mão dele, dizendo: Deus tem uma nova estratégia. Satanás lançou na sua mente que o caminho é esse, que não tem jeito. Mas Deus tem uma nova estratégia para essa segunda, para essa terça, para essa quarta. Uma estratégia para os teus negócios, para a tua família, para o teu emocional, para o teu ministério. Deus tem uma nova estratégia, Ele tem um novo plano. Diz a palavra que eles começaram a chorar. O choro vem porque somos seres humanos, o lamento vem porque somos frágeis. E todos nós, como seres humanos, temos o dia da angústia, temos o dia da luta. E diz a palavra que esse choro chegou até Gibeá de Saul. Mas quando você vai ler o texto, não é porque Saul terminou mal que ele começou mal. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Saul. Eu queria que você olhasse para o seu irmão e dissesse assim: o Espírito de Deus, Ele vai se apoderar de você. Você vai ter atitudes que você vai dizer: eu nem acredito que fui eu que fiz isso. Eu nem acredito que foi Deus que me usou assim. Eu nem estou acreditando
sabendo que é Deus que está fazendo desse jeito através da minha vida. Mas quando o Espírito de Deus, Ele nos toma, uma grande revolução espiritual acontece em nós e através de nós. Se você crê, diga aleluia e aplauda lindamente o Rei da Glória. Levanta sobre, anda lá, manaxa. Eita Deus maravilhoso. O Espírito do Senhor se apoderou dele. Ele disse: como é que é a história? Não está ameaçando o povo, está dizendo que o povo vai ter que furar os olhos, os nossos médicos vão perder a visão. Você está entendendo quantos médicos nós temos aqui? Quantos instrumentos de cura para os povos se dispõem a ser aqui nessa noite? Diga para o seu irmão: você é um médico espiritual que Deus vai usar. Fala com fé, diga: você é um médico espiritual que Deus vai usar. Diga: você não pode e não vai perder a sua visão. Se você crê, diga amém. Aí Saul sabia como lidar com o povo. Tratamento de choque. Aquele choque que já aconteceu comigo. Morrendo de sono, fui ajeitar o ventilador, a hélice voou, quase corto o dedo. Quando eu fui para a tomada, levei um choque. Pronto, o sono passou na hora. Chega Saul, esquarteja bois e sai distribuindo nos territórios. Olha aqui a ameaça: se vocês não se unirem, é isso que vai acontecer com vocês. Não só vão perder o olhar, não, vão ser esquartejados também. Epa! A palavra do Senhor nos diz que depois dessa atitude, todos se reuniram no mesmo lugar. Diga assim o seu irmão, pega na mão dele e diga: a força da unidade. Diga para o seu irmão: você não tem noção de quem somos quando estamos juntos. Diga para o seu irmão, pega na mão dele e diga: você não tem noção de quem somos quando estamos juntos. Muitas vezes Deus permite situações para juntar o que estava espalhado. Deus permite situações para afunilar aquilo que estava separado. Por quê? Porque o que não ajunta espalha. Mas o nosso Deus é Deus de unidade, é Deus de ajuntamento, é Deus que separa um exército para prevalecer. E contra esse exército chamado igreja, as portas do inferno jamais, jamais, jamais prevalecerão. Aleluia! Então todos se reuniram. Eles não sabiam do potencial que tinham. Eles não sabiam até onde poderiam chegar. Diz a palavra que a ordem, quando você lê o texto de Samuel e de Saul, foi: juntem-se todos. E Samuel com Saul dividiram ali os grupos de pessoas e disseram: amanhã nós vamos atacar os amonitas. Você sabe quem você é? Pergunta para o seu irmão: você sabe quem você é? Às vezes você está andando como cauda porque você não tem noção de quem você é em Deus. Você não tem noção do potencial que Deus te deu. Está vendo esse homem, essa mulher, caladinho, caladinha? Você não tem noção do que Deus pode, do que Deus vai fazer através da sua vida. Basta você se dispor e entender uma verdade: nessa batalha você não está só. Diga para o seu irmão: nessa batalha você não está só.
Se você estivesse só, você era uma presa fácil, mas com você não está apenas o Senhor que te ungiu, estão pessoas também compartilhando da mesma fé e do mesmo propósito, e Gileade não deixará de ser o lugar de cura para os povos. Se você crê, diga aleluia. O que é que o diabo está fazendo? Tentando amedrontar a igreja. A Covid está voltando com tudo. Isso está acontecendo por quê? Porque ele sabe que a igreja é um agente de cura para os povos. Porque ele sabe que a igreja é um agente de cura para a política. Quando ora, quando se posiciona, o sobrenatural acontece. Se você crê que você é um desses, joga a mão pro alto e aplauda lindamente o Rei da Glória. Ore para xerianda lá, Deus tremendo. Não quero mais saber. Covid, isso, aquilo, já estou me cuidando. Se tiver até a 5ª dose, a 6ª, a 10ª, eu tomo. Mas não vou deixar de pregar, igreja não vai fechar, visão não vai parar. Não, por quê? Porque nós somos a nação de Gileade, a nação que traz a cura, a nação de cristãos e evangélicos que traz a cura para os povos. Eu quero dizer uma coisa hoje para vocês. Quando eles entenderam a força da unidade, eles se juntaram. Diz a palavra que subiram, atacaram os amonitas e eles foram derrotados. O plano e a proposta de Naás não prevaleceu. Naquele momento todos disseram: Saul é o rei. Ele foi estabelecido como rei. Mas quantos de nós passamos pela intimidação? Elinho, vem cá. Qual que é o seu problema de visão? Miopia? Está usando óculos? Qual que é? Me dá aqui o óculos. Sangue de Jesus tem poder. Tome de volta. Talvez eu precise lá na frente, mas agora não. Os homens já não enxergavam muito bem. Perdendo um dos olhos seria pior. Não é verdade? Diga assim para o seu irmão, diga: você não vai precisar de óculos. Entenda, o seu olhar espiritual, ele não se perdeu. Fala para o seu irmão, o seu olhar espiritual, ele não se perdeu. Diga: Deus vai te preservar. Sabe por que, igreja, em 2022, no ano político, onde tantas notícias estão chegando, se a Gileade que está aqui não for a Gileade do Senhor, o instrumento de cura para os povos, o instrumento que vai encorajar a gente a romper, enquanto a política está pegando fogo, enquanto um diz sim, outro diz não, enquanto um diz vou vazar os olhos, o outro diz não vaza. Se nós não nos posicionarmos e não estivermos em unidade, nós não prevaleceremos. Mas unidos no Senhor, na força do Senhor, nós vamos prevalecer. E nessa batalha nós não perderemos a nossa visão, nós não ficaremos angustiados, nós não sairemos fracassados, nós sairemos como vencedores, pelo poder do nome de Jesus. Se você crê que é assim, diga aleluia. Deus vai surpreender o Brasil e a terra através da igreja em 2022. Se prepare, eu como pastor estou aqui, pode vir. Se o diabo não sair da frente, eu vou pisar na cabeça dele. Quem está comigo aqui? Quem está comigo aqui? Aplauda lindamente o nome do Senhor. Homem como eu, disse Davi, fugiria da guerra. Agora aperta na mão do seu irmão. Diga: juntos nós somos mais fortes. Pode sentar, meu lindão. Te amo. Aprenda esses princípios.
Primeiro deles, não negocie com Satanás. Segundo deles, não deixe que o inimigo tire a sua visão. Terceiro, não se precipite em tomar uma decisão. Tenha o tempo que você precisa para ter convicção do que Deus quer. Quarto, às vezes você tem que levar um choque para despertar quem você é e quem Deus é através de você. Quinto, existe um poder sobrenatural na nossa unidade. Quantos aqui pela fé já venceram a intimidação? Então você vai chegar na segunda-feira chegando com tudo. Tá chegando, não é porque eu sou o cara, nem eu sou a moça, não. É porque Deus é comigo. Chega no trabalho chegando. Fala comigo, diga, eu vou chegar chegando. E onde eu pisar, pisa aí no chão. Diga, eu vou pisar pisando. Porque Deus disse que onde eu colocar a planta dos meus pés e a palma das minhas mãos, Deus me entregará o lugar como herança. Só se você crê e é um desses, diga aleluia, Jesus. Mais forte, diga aleluia. E aplauda lindamente o Rei da Glória. Deus te deu autoridade, poder e força. Avance, Gileade de Caruaru, Gileade do Brasil e do mundo. Nós somos em Deus e Deus é em nós a resposta para o Brasil. Quantos creem nisso? Pode encher UPA, nós vamos orar. Pode ter muitos enfermos, nós vamos orar. Só que mais cheio do que as UPAs, do que a enfermidade, está o enchimento do Espírito Santo em nossas vidas, que não vamos descuidar. Vamos nos vacinar, vamos ter todo o cuidado necessário, mas não iremos retroceder, iremos avançar. Talvez você que chegou aqui essa tarde e noite, dizendo, meu Deus, estou intimidada com tantas coisas, estou com medo do novo, estou com medo do futuro. Não é porque eu não creio no Senhor, não é porque eu não acredito no Senhor, é porque eu já passei por tantas coisas. Eu não gostaria de passar por essas coisas novamente. A autoridade de Cristo está sobre você. A vida de Deus está sobre você. Você é conhecido e conhecida como lugar de cura. Porque Provérbios diz que a boca do justo é manancial de vida. Por isso que o diabo quer calar a tua boca. Os seus olhos são a lâmpada do corpo. Por isso que o diabo quer tirar a tua visão. A Bíblia diz que você é a luz do mundo e o sal da terra. Por isso que o diabo quer transformar você em uma pessoa insípida. Mas eu declaro que toda arma forjada do inferno que se levantou contra você já foi cancelada pelo poder do nome de Jesus. Você não veio por vir, você não está por estar. Você veio porque o Senhor te trouxe. Não existe acordo com as trevas. Existe posicionamento. E nós precisamos avançar dentro daquilo que somos em Deus e dentro do que Deus é em nós. Você crê que é desse jeito? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, nós vamos cantar depois, mas pastor Gledson, vem orar por nós, pastorzão. Vem orar por nós, pastor. Você é a Gileade, você é a resposta de Deus para os povos da terra, não porque você é, porque você tem, mas porque aquele que habita em você, Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Receba. Soberano Deus e Pai, em o nome bendito de Jesus, eu quero te pedir que nesse momento o Senhor traga sobre nós aquilo que é nosso por direito, que é a nossa visão. Quantas pessoas que foram roubadas no seu trabalho,
Quantas pessoas que tiveram a visão de negócio roubada pelo meio do caminho. Quantas pessoas que tiveram a visão familiar roubada no meio do caminho. Quantos homens e mulheres que me ouvem agora e tiveram seus ministérios roubados no meio do caminho. Nesse momento, ó Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor devolva a visão para o meu irmão, seja ela nos negócios, seja ela na família, seja ela no ministério, não importa onde ele perdeu a visão, restitui a visão dele a partir de agora. Eu quero profetizar milagres, eu quero declarar falência do inferno, porque eu estou aqui no altar, mas eu não estou na força do meu braço, eu estou na força daquele que nunca perdeu a batalha, aquele que vai na frente, desentorta o que está torto, o que quebra portal de bronze, ferrou de ferro, o que não esmaga a cana quebrada, não apaga o pavio que fumega, aquele que é alfa, aquele que é ômega, aquele que é primeiro, aquele que é último, aquele que é princípio, aquele que é fim, aquele que antes dele nada foi feito, porque tudo foi feito por ele, aquele que é a estrela da manhã, o sol da justiça, advogado fiel, conselheiro e príncipe da paz. Nós não estamos aqui sozinhos, nós não estamos aqui sozinhos, nós estamos na força dele. Tem visão sendo restaurada, tem visão sendo restaurada, tem negócio sendo restaurado, tem família. Ela é maracanta, ela é brava. Eu estou sentindo o meu amigo aqui. Deus está restaurando visão de pessoas. Levante a mão para cima, levante a mãozinha para o alto, pegue na mão de alguém bem forte agora, balance a mão dele, balance a mão dela e avisa para esse crente: Deus está restaurando a tua visão, Deus está restaurando a tua visão, Deus está restaurando a tua visão. Se você acredita nisso, glorifique a Ele, glorifique a Ele,